Boa noite, obrigada por ter atendido o meu convite, tá aqui com a gente no Cultura Brasileira, seja bem-vinda. Boa noite, Thalita, boa noite a todo mundo que está ouvindo, que está escutando. Obrigada pelo convite. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Não sei que hora que as pessoas vão acompanhar, quem está acompanhando aqui, boa noite, quem for assistir de novo, quem for assistir depois, um bom momento aí, uma boa experiência que a gente consiga propor aqui nessa conversa alguma reflexão, alguma possibilidade de melhora, né? Acho que a gente está no mundo para isso mesmo, para contribuir aí para fazer essas provocações. E no que tange à cultura como um todo, manifestações artísticas, produção cultural, eu acho que eu posso dar alguma contribuição. Com certeza. Deixa eu apresentar, inclusive, a Rita aqui para nossa audiência, para quem está assistindo e para quem vai assistir. A Rita é mulher preta, descendente de afro-mineiros, atriz, investigadora de corporeidades pretas, produtora cultural de artes negras, de afro-brasileiros e africanos em diáspora, ativista e articuladora de micropolíticas. Iniciou no teatro em 2002, quando ainda atuava no mundo corporativo, tem formação nas ciências contábeis, desenvolveu carreira na área de controladoria e contabilidade. Através do teatro, migrou definitivamente para a cultura e depois de se graduar em educação artística com habilitação em artes cênicas. É fundadora e diretora de produção da Núcleo Coletivo de Artes Produções e idealizadora e cofundadora, pesquisadora e atriz do Companhia Colhendo Contos e Diáspora Negra desde 2016 e compõe a plataforma Africanse. Não sei se é assim que fala, Rita, me corrija, por favor. Africanse. Como co-criadora e produtora desde 2017. Atualmente colabora no Instituto Tebas como coordenadora de relações institucionais e no Sindicato dos Artistas e Técnicos de São Paulo como presidenta. Sim, tem mais várias coisas, Thalita, mas não dá para numa mini build, a gente não dá conta de colocar tudo, né? É verdade. Mas vamos lá, acho que deu uma sintetizada, assim. Pois é, assim, ainda mesmo sintetizado é bastante coisa, né? É bastante mais coisa. ainda. Bom, e aí, pensando nessa questão mais de política mesmo, e até acompanhando um pouco as suas redes sociais, eu queria pedir para você comentar um pouco sobre o corte que foi feito recentemente na Câmara Federal da Lei Aldir Blanc, né? Foi um corte de 84%, quer dizer, tinha previsto aí um recurso de 3 bilhões, e hoje a Lei Aldir Blanc é considerada a mais completa lei federal de recurso para políticas de cultura, e isso foi reduzido, né? De 3 bilhões, acho que foi para 470, alguma coisa, pouco mais que isso, né? Mas não chega a 500 milhões. E eu queria te ouvir sobre esse corte mesmo, enfim, como é que a Câmara avaliou e como é que você observa a partir desse corte mesmo, que enfim, né? Não tem como não dizer que é lamentável. É lamentável, sim, Thalita. É um soco no estômago, na verdade. Né? Essa lei, que a gente chama de PNAD Nacional Aldir Blanc, ela é uma lei que ela nasce... Vocês estão me ouvindo bem? Estamos. Ela nasce, a raiz dessa lei é a Lei Aldir Blanc I, né? Que é uma lei de emergência e que ela é fruto de um movimento cultural muito grande no país, no momento, né, que a gente já sabe, né, que foi por conta da pandemia, e que, naquele momento, essa lei de emergência, ela foi construída a muitas mãos, tiveram ali relatoras muito importantes ali, Jandira Fegali, Benedita da Silva, Áurea Carolina na época, enfim, muitas pessoas importantes, tanto da esfera federal quanto dos estados, ajuntamento de grupos coletivos, fazedores de cultura, que passaram noites e noites, né, contribuindo para a escrita dessa lei. Então, a raiz tanto da Lei Paulo Gustavo quanto da Aldir Blanc II, a PNAB, é resultado dessa lei de emergência e ela mantém essa raiz.
porque entende-se que para a gente se recuperar a cultura desse período desastroso, né, que a gente viveu, um período que aterrorizou todo mundo, seria, de fato, necessário uma política permanente para a gente continuar fazendo cultura, né? E eu costumo dizer, Thalita, que essa lei ela foi uma iniciativa que foi um marcador, assim, um divisor de águas na cultura, porque trabalhadores da cultura que jamais imaginavam que tinha condições de acessar um recurso público para poder desenvolver os seus fazeres, naquele momento foram contemplados. Aqui no estado de São Paulo, 98% dos projetos apresentados foram pagos, receberam a sua porção. E eu costumo dizer que é um divisor de águas, porque a partir daí a gente consegue mensurar quem está fazendo cultura nesse país, né? E é um caminho sem volta, né? Então eu costumo brincar também, que é uma constatação dura, né? Que virou uma competição de uma faculdade de medicina, né? Que tem aqueles números expressivos de concorrentes por vaga. E assim se tornou essa política pública, né? Estadual, principalmente as estaduais e as municipais. Uma vez que tem uma política que garante a transferência de 3 bilhões por ano, que é mais ou menos a marca do que foi transferido na primeira lei de emergência, a gente cria um processo de planejamento para a gente continuar com os nossos fazeres. É importante dizer que há de se monitorar também a forma com que esses recursos têm sido distribuídos nos estados e municípios, porque a lei ela é muito, por ter essa raiz na lei de emergência, ela é muito democrática e ela é destinada para os fazedores finais e não para instituições que já recebem verba do governo, como assim o SATED moveu uma ação recentemente contra o estado de São Paulo, que várias instituições municipais e estaduais que são OSs, que já fazem gestão de espaços aqui no estado, por exemplo, foram contempladas. Então, erra 2, 3 vezes aí as pessoas que estão envolvidas na cadeia. Erra a instituição, que é desonesta nesse sentido, que já tem uma estrutura, já tem equipe, já tem um departamento que é voltado, às vezes, para a captação de recurso, então conseguem escrever com muito mais facilidade o recurso, caracterizando uma concorrência desleal, e erra a equipe que está avaliando os projetos, né, de contemplar projetos que não são que esse dinheiro não é destinado. E aí, chegando por fim à sua resposta, quando a gente tem a notícia de um corte de uma verba que estava destinada em 85%, automaticamente a gente tem essas 85% menos chances de realizar os nossos projetos, né? Tendo um impacto expressivo, né, nesse sentido, porque um coletivo, um grupo, ou um espaço cultural que está contando com esse recurso, vou colocar exemplo, uma produção, num momento, à medida que poderia ser contemplado com essa verba, ela vai levar 2, 3 anos para produzir um projeto que ela poderia produzir em 6 meses se tivesse essa política pública atendida. Eu costumo dizer, Thalita, que em larga medida o final, quando tem essas interferências nesse tipo de recurso, né, dessa política pública, o final é correr o risco da gente chegar no ponto dos relatos que você estava compartilhando com o público agora há pouco, né? Porque o fazer cultural, ele tem uma função social muito, muito determinante, né, na formação da sociedade. Uma vez que que há o cerceamento desses fazeres, sejam por recurso ou seja por condições, a gente corre o risco de observar a manutenção da violência
sobretudo dos fazedores de cultura periférico. E aí tem outras instâncias também, né? Quando a gente pensa na tentativa ai, gente, fugiu a palavra. Criminalização de algumas manifestações artísticas que são preponderantes culturalmente executadas e desenvolvidas nas periferias, como o funk, como o hip hop, como muitas manifestações culturais. Então, a gente, de fato, recebe essa notícia como uma paulada na cabeça, um soco no baço, e o governo fazendo uma promessa de que o presidente vai fazer uma complementação, mas de que, de alguma forma, a gente tem que se manter alerta e se posicionando para que esse tipo de corte não ocorra. Então, quando parte da forma com que aconteceu, a gente tem muito pouco condições de reverter esse tipo de situação. Né? Então, é bem importante para a gente também considerar qual o poder desse Ministério da Cultura tão bebê, né? Que voltou agora, renasceu agora, né? E que também a gente vê que está ameaçado. A gente tem 1 ano e meio de governo pró-cultura e a gente não sabe o que vai acontecer depois disso. Então, é bem importante a gente já fazer essa observação e essa projeção dos nossos fazeres culturais nos próximos 1 ano e meio, que em breve a gente tem eleições. E o cenário, tanto nacional quanto mundial, não é dos melhores. A gente tem aqui os nossos vizinhos, Argentina, Chile, Peru, que também estão atravessando momentos muito difíceis com o governo, né? E a gente tem uma ascensão da extrema-direita mundialmente, né? Então, cada vez mais o objeto da cultura se vendo deturpado como empreendedorismo, a arte e a cultura como produto, né? E não como elemento de transformação de uma sociedade. Então, a gente vive momentos muito preocupantes. Não está tudo bem, né? Mesmo com a volta do Min, que a gente tem que se preocupar, não está tudo bem. Nossa, falei mais do que eu... Não, inclusive, assim, dá para ir para vários lugares a partir, inclusive, da sua resposta, porque em seguida eu ia te perguntar até a respeito do sindicato que você apresenta, né? É um sindicato que representa uma classe artística de São Paulo. E aí, pelo que eu acompanhei brevemente um pouco do teu trabalho no sindicato, existe uma reivindicação muito clara em relação às próprias relações de trabalho dessa classe artística e também de garantias mesmo, de direitos trabalhistas, enfim, né, digamos, uma certa estabilidade. Porque, Rita, me parece, aqui eu estou falando muito do senso comum, que artista no Brasil, ele parece que ele não tem um emprego, assim, formal, que eu quero dizer. Parece uma coisa sempre assim, dependendo de um projeto, né? Ou ele é autônomo, como se ele fosse a gente está hoje na moda, né, de falar do empreendedor, parece que artista desde sempre é um empreendedor. Eu tenho um irmão que foi de teatro um tempo, e eu nunca vou esquecer, eu já falei aqui uma vez, inclusive, que ele sempre fala, né, que artista no Brasil está sempre com o chapéu na mão, quer dizer, passando o chapéu, inclusive, que é lamentável. Mas eu queria te ouvir um pouco, enquanto, né, estando à frente desse sindicato, um pouco do que é esse panorama e esse entendimento mesmo, né, de como é que o artista se coloca enquanto classe trabalhadora, porque ele é um trabalhador, né? Embora a gente pareça não ser, de alguma forma, assim, não é aquele trabalhador formal que acorda todo dia, entendeu? Ele tem isso, mas e como é que estão os direitos dessa classe trabalhadora? Dessa categoria? Como é que está a estabilidade deles? Né? Diante, inclusive, desse cenário que você traz, né, do fomento, que vem a partir de uma política pública, de uma lei importante, mas que atravessa essas questões todas, enfim. Então, eu queria te ouvir nesse sentido mesmo, sabe? Sim. É muito boa essa pergunta, Thalita, que eu acho que sempre é oportuno falar sobre isso, porque tem alguns fatores que
eles impactam direto nessa condição de existência e subsistência da classe, da classe trabalhadora da cultura. Uma delas, eu costumo trazer muitas reflexões nesse sentido, porque a lei que regulamenta as profissões da cultura, que é a Lei 6533, ela é de 1978, e ela tem a sua raiz na CLT, né? Embora não exista essa relação direta que caracteriza esse vínculo trabalhista, nós temos estabelecemos relações de trabalho com os contratantes que atendem às normas trabalhadoras que devem ser geridas aí e protegidas por uma entidade sindical, por exemplo, né? Então, se você tem uma relação de trabalho em que você tem uma subordinação, né? Seja esse trabalho por um tempo indeterminado, ou seja, um trabalho pontual. Mas se você vai responder para alguém, se você vai ser remunerado se a pessoa vai ser remunerada por este trabalho, e se ela tem um horário a ser cumprido para poder prestar, para poder desenvolver essa atividade, então já tem aí 3 pontos que a CLT diz que você está numa relação de trabalho, né? E não necessariamente numa relação de emprego, né? Mas isso não faz da pessoa menos trabalhadora. Então, essa Lei 6533, ela tem um decreto que regulamenta a lei, que também é de 1978, e tem um quadro anexo que tem mais de 50 profissões ali. Então, atores e atrizes em qualquer condição, todas as atividades artísticas do universo circense, todas as atividades do backstage, então todas as funções técnicas, técnico de som, de luz, de vídeo, hold, camareira, cortineiro, peruqueira, caracterizador. Então, mais de 50 profissões que estão regulamentadas nessa lei, né? Regulamentadas por essa lei. E aí, por não haver, que bem disse você, por não ser um setor que tem esse vínculo trabalhista, esse vínculo que oferece a CLT, que é a pessoa acordar de manhã, pegar transporte, fica lá o dia inteiro, trabalha o dia inteiro, hora de almoço, né? Por mais que não seja assim, a gente também tem os tipos de trabalho a que a gente é submetido. E aí também pode ser por contrato intermitente, poderia ser por uma nota contratual, só que, principalmente depois da reforma trabalhista, fomos empurrados, que nem muitos setores, para a pejotização, que faz com que as pessoas tenham a falsa ilusão de que elas são empresárias só porque ela tem um CNPJ. Isso acontece até como MEI, a pessoa até brinca, né? O que você é? Associei eu de MEI, né? Mas que nada mais representa que as pessoas foram colocadas nessa condição para poder fazer parte desse jogo do mercado, né? Isso tem sido, assim, massacrante para a classe trabalhadora, porque muitos contratantes alegam que não tem uma relação de contratação com uma pessoa física, mas tem mas tem estabelecida uma contratação de uma prestação de serviço, e isso não é verdade. Então, eu costumo dar o exemplo eu gosto muito de dar o exemplo do teatro musical, que foi um setor, né? Um setor da cultura que veio com tudo aqui para o sindicato nos últimos meses, porque, em geral, as produções de teatro musical são produções milionárias, né? Que captam milhões através da Lei Rouanet e massacra o trabalhador, assim, condições muito precárias. Então, a pessoa é obrigada a emitir nota fiscal, só que ela tem ali uma obrigação. Vamos pensar num projeto de 6 meses para uma peça ficar 1 ano e meio em cartaz. Ela, por 6 meses, ela não pode nem atrasar, senão ela sofre duras penas ali a partir do contrato que ela foi obrigada a assinar.
Muitas vezes a pessoa não tem nem condições de negociar aquele contrato de trabalho, tem que cumprir horário, não pode faltar em ensaio, e se faltar em sessão, em alguma sessão, então, eu gosto de dar esse exemplo porque fica muito nítido que não se trata de uma empresa, porque essa pessoa que mesmo tendo CNPJ, ela não pode mandar outra pessoa no lugar dela para atender aquele cliente dela, entendeu? Tem que ser ela, é um trabalho personalíssimo. Então, isso acontece com a dublagem, isso acontece com o audiovisual, isso acontece com o teatro musical e tem sido cada vez mais difícil a gente defender os interesses dessa categoria, assim, o mínimo, né? Então, só para dar um exemplo, o SATED sofreu um processo que as investigações terminaram agora, é um processo de 10 anos, em que a gente o SATED corre o risco de ser autuado, porque o Conselho de Atividade Econômica do governo acusa os dubladores de formação de cartel, quando a gente só se reúne para fazer uma pauta reivindicatória para discutir piso salarial. Então, há muitos anos, as próprias produtoras de dublagem já não conseguem mais, já exigem que as pessoas trabalhem e emitem nota fiscal. Então, os próprios estúdios de dublagem denunciaram nesse conselho, no CAD, e o CAD começou a fazer uma investigação e a gente corre o risco de ser autuado por formação de cartel. Imagina, dubladores que saem das suas casas para chegar numa bancada para dublar do horário X ao horário Y, tantos anéis daquele roteiro, daquele filme, daquela série, seja do que for, acusado de formação de cartel. E aí, fora outras coisas que eu costumo dizer também, depois da reforma trabalhista, que essa categoria foi muito prejudicada, a chegada da inteligência artificial, porque a gente já tem notícia de várias vozes sendo reproduzidas sem autorização. Então, é um setor que ele vem sendo vilipendiado assim, de muitas formas, né? E ainda há esse processo em que a gente tenta conscientizar as pessoas de que elas são trabalhadoras e que a gente só consegue fazer isso coletivamente. A gente precisa reconhecer que a luta sindical ela veio muito antes da gente, né? Pensar aí dos trabalhadores de outros setores, são conquistas que elas vieram muito antes. Pensar nesse sindicato propriamente dito, Thalita, as atrizes, as mulheres, ele chama DRT, o registro profissional, porque tirava-se na delegacia, e as mulheres tiravam carteirinha de puta, né? Não era de atriz. Os homens tiravam de atores, as mulheres tiravam de puta. Né? Então, ao longo da história, são conquistas que elas não podem ser desconsideradas. E se o próprio trabalhador, a própria trabalhadora não tem a consciência de que ela está vivendo uma situação em que ela é submetida às regras do contratante, fica muito complicado achar que que a pessoa negocia de igual para igual. Não negocia. A gente está brigando lá em Brasília para a regulamentação dos streamings, porque chegou Netflix, Prime, outras Disney e outros streamings que fazem o que querem aqui porque não tem legislação. Porque você tem um contrato que tem cláusulas que a gente chama de leonina, uma delas é que você tem que transferir os direitos da sua imagem para ad eterno, para ser veiculado em qualquer mídia que exista ou venha a existir. É nesses termos que as pessoas assinam um contrato. E aí tem um outro fenômeno, só para concluir essa sua pergunta, que é a de pessoas reais, a justificativa que produtoras, contratantes e marcas vêm utilizando desse recurso, e a gente chama de fraude na relação de trabalho, que é contratar profissionais que não têm DRT, ou influencers, ou ex-BBBs, que são figuras que já têm um número expressivo de seguidores e que, numa ação de marketing ali, a marca já tem ali um tanto de seguidores garantidos que vai acessar, se vincular à sua marca
ou seu projeto a determinadas figuras, e as pessoas que têm o DRT, que estudaram, investiram num curso de formação, não têm as mesmas oportunidades. Então, tem de tudo, assim. Tem de tudo para massacrar o setor, e costumo dizer que, historicamente, a gente já conhece movimentos que tiveram grandes conquistas ao longo da história, mas de união de força. E as pessoas veem união de força de trabalhadores de uma forma muito pejorativa hoje em dia, né? É porque é PT, é porque é coxinha, é porque é comunista, né? Uma série de bobagens que acaba sendo reduzida, a luta dos trabalhadores acaba sendo reduzida a esses termos, muitas vezes por puro desconhecimento. Então, o que a gente tem feito também é ir nas escolas de formação de atores e artistas, ou mesmo de equipe técnica, para a gente falar da questão trabalhista, dessa questão política, né, de existência, de não esquecer que a gente é trabalhador da cultura, que trabalhadores da cultura são trabalhadores como outros qualqueres. Um pouco disso. Porque tem... bom, você resumiu um cenário bastante delicado para, enfim, né, tentar minimizar o termo, inclusive. Agora, por exemplo, você disse que há esse dos musicais, né? Você deu o exemplo dos musicais, que são, inclusive, projetos milionários. E muitas vezes aí na cadeia toda acaba... os trabalhadores acabam, alguns, além de serem explorados, não recebem aquilo que necessariamente mereciam. Tem fiscalização? Como é que é isso, assim? Tem denúncias, fiscalização? Claro, acho que o sindicato também desempenha esse papel, mas em geral, porque é isso, né? Tem dinheiro entrando. A gente está falando, tem essas leis todas de fomento, as estaduais ou até mesmo as federais, tem dinheiro entrando. Tem projetos que têm muita grana. Mas aí, é isso, pode pingar essa grana na conta de alguém e essa pessoa... Como deve acontecer, imagino. Mas acontece muito. Pois é. E fiscalização para isso, Rita? Como é que funciona essa questão? Porque isso é uma coisa que não tem destaque, né? Não tem destaque. Eu vou começar respondendo esse ponto aqui da fiscalização, porque recentemente, há meses atrás, nós fizemos uma audiência pública para falar de pejotização. E nós tivemos a presença de 2 fiscais do Ministério do Trabalho, porque a prerrogativa de fiscalização é do Ministério do Trabalho, que é uma fiscalização, né, regional, né, então estadual, nesse caso estadual, e eram 2 fiscais, que só existem eles 2, para fiscalizar o estado todo, para atividades de arte, cultura e esporte. Então, eles disseram que acabam fazendo essa fiscalização a partir de denúncias ou por amostragem. Então, se tem um evento muito expressivo, então vou colocar aqui um Lollapalooza, eles já sabem minimamente como as coisas acontecem e se programam para estar lá. Ou um desfile, que vamos supor, São Paulo Fashion Week. Então, quando são produções de grande porte, eles se programam para ir por amostragem. O sindicato ele não tem a prerrogativa de fiscalização, mas ele serve como um inibidor, né, de péssimas práticas de mercado, e a gente costuma dizer que os próprios trabalhadores são os fiscais, são os olhos do sindicato no local de trabalho. Então, muitas denúncias chegam, a gente tem um canal que chama Reclame Sated, a gente tem os grupos por setoriais também. Recentemente, a gente fez assembleias no ano passado por setorial. Cada setorial tirou um grupo de delegados e delegadas, são pessoas que monitoram e vão trazendo essas denúncias para a gente, e a gente vai mediando o que é relação trabalhista extremamente abusiva. A gente tem o nosso departamento jurídico. O que é más práticas, a gente costuma mandar ofício e algumas a gente consegue sanar sem acionar o Ministério do Trabalho, a denúncia via Ministério do Trabalho, e tem outras que tem que denunciar diretamente mesmo, que precisa de mais rigor, né? Eu vou dar um exemplo, só para exemplificar isso que você está perguntando, que é justamente no teatro musical. Saiu na edição da Folha de São Paulo de hoje
uma matéria sobre um musical do Harry Potter, que teve em dezembro, janeiro, teve a audição. Na mesma ocasião, teve a audição para um outro musical, Hair, que foi uma catástrofe, que eles chamam de open call, que é divulgar nas redes sociais, divulgar o endereço e apareçam. Então, eram filas quilométricas de pessoas que ficaram o dia inteiro debaixo de sol, não podiam usar o banheiro, não deram água, pessoas passando mal, não deram assistência nenhuma. E, em paralelo, como estava acontecendo, ao contrário do que estava acontecendo no Hair, que a gente foi para cima, o SATED foi, delegado esteve lá, e aí a gente conseguiu conversar com a produção. Esse produtor do Harry Potter nos convidou para uma das sessões de audição para a gente se certificar que estava tudo ok, né? E nós estivemos presentes, vimos que estava tudo em ordem, aparentemente. Tinham pessoas da licenciadora da obra, né, internacional, acompanhando as audições. E na semana passada, fomos surpreendidos que cancelaram o musical, com o elenco já fechado, por falta de captação de recurso. Internamente, nós fomos acionados por técnicos que participaram nas audições e não receberam. Então, aí aprofundando mais, a gente viu que não tinha sido estabelecido o contrato de trabalho, as condições, então a gente fez uma mediação direta e alguns técnicos que reclamaram conseguiram receber. Mas o elenco mesmo ficou sabendo pelas redes sociais, ficou sabendo pelas mídias que não ia acontecer mais. Então, você tem um elenco que se dedica àquela audição por meses, porque é isso, as pessoas se preparam, né? Elas travam a agenda delas para aquela produção, em alguma medida até recusam outros trabalhos para ser dispensado dessa forma, sem ganhar um centavo. Estava previsto para essa produtora captar 200 milhões para essa obra. Tinha como patrocinador, além da captação, né, captação via Lei Rouanet, mas o patrocinador principal era o Banco do Brasil, que por questões internas desistiu, né, porque não cumpria alguns pontos. Isso está bem detalhado até na matéria. E é isso, dessa forma que as pessoas são tratadas. E essa não é a primeira, nem a segunda e nem a última. Então, a gente vem provocando bastante o setor e enviamos um ofício para as principais e maiores produtoras de musicais para ter essa responsabilidade compartilhada de apresentar uma pauta reivindicatória com o mínimo necessário, não tem nenhum pedido absurdo, nada abusivo, fora da dignidade humana, para fechar, então, acordos coletivos diretamente com as produtoras, mas mesmo assim é difícil, que algumas nem nos respondem, né? Então, esse setor é um grande exemplo, assim, de como as coisas vêm sendo operacionalizadas na prática. Agora, tem uma coisa, né, que eu estava pensando enquanto você dizia, que, primeiro que, além dessa reportagem na Folha e do que você está trazendo aqui para nós, não há uma mobilização, assim, não há uma ampla divulgação. As pessoas sequer têm noção, têm dimensão do nível de desrespeito, inclusive, que é esse detalhe que você está trazendo, né? Isso não passa muito por uma ideia geral, Rita, e aí acho que isso vai um pouco na direção de uma das perguntas que eu separei para te perguntar, do que é ser um trabalhador de cultura nesse país, né? Porque a gente tem algumas... inclusive a partir de uma ideia de política mesmo, de política pública, de prioridade, que a gente tem algumas respostas muito prontas e de senso comum também, como, por exemplo, o que é prioridade? Saúde, educação, segurança, não sei o quê, e a cultura fica lá, né? Se der, deu. Se não der, também, né? É isso, né? E aí, quando você vai esmiuçar, que é justamente isso que você está fazendo, a gente vai tendo dimensão da gravidade que é, e o quanto, inclusive, que a gente ouve, só pegando um gancho nisso, de relatos que a gente escuta de pessoas, do quanto a cultura, a partir de manifestações diversas,
ela salva a vida das pessoas, inclusive, né, em todos os sentidos. Tira, às vezes, a pessoa da criminalidade, tira a pessoa, sei lá, de uma situação de saúde mental, de doença mesmo, de saúde mental. A cultura, ela é como aliás, o Gilberto Gil ele fala, e eu gosto muito de relembrar isso, né, que as pessoas têm uma ideia de que a cultura é extraordinária. A cultura, ela é ordinária. A cultura, ela é o nosso arroz com feijão. Enquanto a gente não tiver esse entendimento, a gente não vai conseguir dar a dimensão da grandiosidade que é as questões culturais, e em particular aqui no Brasil. E, enfim. Então, eu queria te ouvir sobre essa questão mesmo, né? Acho que você está trazendo, a partir das problemáticas todas, dos desrespeitos, mas, assim, como é que você vê mesmo, sabe? Ser um trabalhador de cultura, pensar a cultura, promover a partir de coletivos, que você é cofundadora, fundadora de alguns coletivos também, de teatro, de projetos culturais em geral. Quer dizer, pensar, ficar o tempo todo pensando e fomentando e criando projetos e cultura nesse país, com esse cenário, inclusive. E como é que é isso, sabe? Como é que você tem essa observação a partir de tudo isso que você falou mesmo, sabe? Tem algumas coisas assim que dá para refletir a partir disso. Eu dei aula, Thalita, por 8 anos numa ONG na Zona Sul de São Paulo, no Jardim São Luís. E ali eu eu dava aula para crianças, era um CCA, né, de contraturno, então dava aula para crianças de 5 até 15, 16, que era quando, né, elas estavam ali na última turma, algumas se tornavam educadoras até, ou saíam da ONG, enfim, já para fazer ensino médio, né? E o que eu pude constatar ali, o quanto a gente viu, se a gente pensar desde os anos 80, fazer uma leitura mesmo, uma análise de conjuntura, a ausência das políticas públicas nas periferias, por exemplo, e a igreja cumprindo essa função, né? Então, a partir das propostas que eram levadas, de cultura, principalmente, eu só trabalho com cultura negra, são as referências que eu tenho, e como muitas vezes isso não era bem visto, né? Então, as crianças vinham carregadas de informação, de um senso comum, de um imaginário racista, e as crianças majoritariamente pretas, né, e negras, do que era macumba e o que não era macumba, né? Então, a gente vê a igreja cumprindo esse papel sociocultural também, e formando o público, né? Fazendo parte dessa criação desse imaginário. Isso é uma coisa que eu acho que é super importante mencionar. E você trouxe um ponto que eu costumo sempre trazer, voltar para a pandemia também, o quanto a cultura salvou o psicológico das pessoas durante a pandemia, né? Porque a gente não sabia, eu também sou produtora cultural, e o que eu sempre falava para as pessoas vamos tentar entender o que é esse cenário, ao invés de ficar colocando um monte de live gratuita nas redes sociais, porque a gente não sabe quanto tempo isso vai perdurar, e essa vai ser a única possibilidade. Então, não dá tudo de graça. Em alguma medida, eu acho que tem uma problemática de entender os nossos fazeres e as coisas que a gente cria como produto, e isso vem de encontro a essa cultura e economia criativa, né? Que tem um contraponto na economia solidária, né? E um contraponto bem forte, que eu acho que é super importante trazer. Mas como essa ascensão de transformar os nossos fazeres em produto vai de encontro a essa ascensão da extrema-direita que eu já coloquei aqui, desse neoliberalismo, de transformar tudo em produto. E aí, com isso, a gente perde a função primordial, que é a arte como elemento sensível que propõe reflexão, que contribui para a formação de uma sociedade, né?
A exemplo disso, eu gosto sempre de trazer também a cultura africana, que a gente tem um processo de acolhimento de diversas culturas africanas, de pessoas que migram para cá de diversos países de África, muitas delas já com formação, com especialização, que não tem espaço e oportunidade para atuar na sua área aqui. Então, eu conheço advogados, assistentes sociais, muitas pessoas que que atuavam em áreas técnicas, né, com formação, e quando vem para cá, acaba tendo que abrir o compartilhamento da sua cultura como possibilidade de subsistência nesse país que é tão racista e tão xenófobo. Né? A gente sabe que a gente não trata imigrantes africanos como imigrantes estadunidenses e europeus. Essas pessoas, quando entram, né, essas duas últimas categorias, quando entram aqui, vêm como expatriado, com tapete vermelho, né? A gente sabe que alguma medida aí, anos atrás, não precisava nem de visto, né? Pensando o ex-presidente que em breve será preso. E essas pessoas, essas pessoas de África e de outros países também de América Latina, elas não têm as mesmas oportunidades, então elas se veem sem outra alternativa a não ser compartilhar como são as corporeidades da sua cultura, das suas culturas, como são as vestimentas, como a culinária. Eu acho que em alguma medida a gente ganha, porque é um encurtador de caminho, né? A gente tem muito pouca informação e não aprende na escola sobre cultura africana, então eu valorizo demais essas oportunidades que a gente tem, mas há de se considerar também que essas pessoas são tão colonizadas muitas vezes quanto a gente, né? Então a gente vê a cultura, a igreja evangélica também muito presente no continente, então a gente vê esses fatores que nos afetaram também afetar essas pessoas, a ponto delas muitas vezes se darem conta que elas são africanas aqui na diáspora em função da carência que a gente tem. Então, quando encontra alguém africano que você quer saber da etnia, que você quer saber da língua, quantas línguas é falada naquele local de onde ela vem, qual é a culinária, como é a roupa, como são os costumes, as pessoas levam um baque, assim. Primeiro que quando vê a gente valorizar o uso do turbante e do tecido africano, muitas vezes acha que a gente está preso lá na aldeia, né? Que pejorativamente esse termo para a gente é pejorativo, mas para eles é muito comum, porque tem uma tendência a olhar para a Europa, para a França, ou mesmo para os Estados Unidos, principalmente para a França, né, para os países que colonizaram vários países, né, de África. Então, tem essa ruptura. Então, muita gente que eu conheço que tomou a consciência da valorização da cultura africana aqui, em contato com as pessoas pretas daqui, porque a gente tem essa sede de saber, né? Então, esse é mais um fator que eu gosto de trazer o exemplo, assim, para pensar essa preservação, essa consciência, né? E de como a gente acolhe esses irmãos também, porque é isso, não tem espaço para todo mundo, e é importante dizer que quem acaba acolhendo essa cultura africana nem sempre são as pessoas pretas, são as pessoas brancas, porque também tem todo o fator de romantizar, de exotizar essas figuras, né? Essas pessoas de África que estão aqui, é quem detém o dinheiro ainda. As pessoas pretas, por mais que a gente tenha os nossos espaços de inserção e os lugares que a gente já alcançou, a gente ainda não detém o capital para poder trazer essas pessoas e a gente remunerar de igual para igual e fazer com que tenha esse espaço para a cultura preta, tanto brasileira quanto de África, no mesmo espaço. Nunca a gente consegue ter as duas, ou é uma coisa ou é outra. Então, a gente ainda sofre com isso. Tudo isso para dizer que ligando aí com o que você falou mesmo, dessa conscientização, desse fazer cultural,
mas com essas problemáticas, né, da gente defender o que a gente acredita que tem poder de transformação, sem deixar que isso se transforme em produto, né? Mas a gente, em alguma medida, sabendo fazer parte dessa dinâmica desse mercado, a ponto que, na medida que a gente também consiga ser remunerado por isso, ainda que a gente tenha consciência da importância das narrativas e ainda que a gente saiba que do outro lado as pessoas estão nos enxergando como produto. É bem difícil, assim. A gente tem que virar algumas chaves. Você fica num jogo, né? Porque também é estratégia. Não tem estratégia. A gente é idealista, claro, né? Somos todos idealistas, etc. Mas a gente está aqui e tem um jogo sendo jogado, a gente precisa aprender a jogar esse jogo, né, Rita? Então, a gente fica nesse balanço mesmo. Agora, tem, assim, últimas 2 perguntas mesmo para a gente fechar aqui a nossa conversa. A primeira você até falou um pouco, mas eu queria te ouvir mais. Não sei, inclusive, se você atualmente está mais à frente dessa questão da educação e nas escolas, porque há realmente um cenário grave em relação a esse avanço neopentecostal, no sentido como um projeto de poder, e, portanto, isso vai respingar na forma como as crianças são socializadas e alfabetizadas. E aí, como você tem na sua experiência toda a cultura preta, a cultura de África em diáspora, a cultura afro-brasileira, como é que hoje você fez uma trajetória, uma análise já desde os anos 80, que eu acho que isso é uma crescente, me parece, né? Mas atualmente, assim, como é que você vê, ou a partir das experiências, dos projetos e pessoas que você conversa e que atuam nessa frente, conseguem apresentar, por exemplo, falar de cultura afro-brasileira, falar das religiões de matriz africana, neste cenário de crianças evangélicas, crianças e adolescentes, como é que tem sido isso? E todos os processos de ataque, racismo religioso, enfim, tudo isso que a gente acaba sabendo muito pontualmente, inclusive a partir de notícias, etc. Mas quem está ali na linha de frente, como é que você tem visto isso, experienciado mesmo, ou a partir de relatos que você acompanha? Eu já não estou mais na sala de aula há algum tempo, desde a volta da pandemia, na verdade, quando eu saio do mundo corporativo, Thalita, que essa minha mudança de carreira, ela foi em 2013, a minha primeira formação é ciências contábeis, eu tive uma carreira de 15 anos no mundo corporativo, e depois migrei, fiz a faculdade de educação artística, iniciei dando aula na rede pública de educação artística, e depois desses 2 anos eu saí da sala de aula para dar aula para ficar só como arte educadora, né, dava aula só de teatro, e aí depois da pandemia eu saí da sala de aula. Mas tenho muito contato com pessoas da minha rede que são artistas, que são produtores e que são arte educadores, né? Então eu vou trazer esse exemplo aqui para São Paulo, que a gente tem alguns programas que eles ganham em função das pessoas que estão envolvidas. Então, aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, a gente tem 3 projetos, o PIA, PIAPI e Vocacional, que são projetos de iniciação teatral, cada uma na sua faixa etária, e que tem pessoas fantásticas vinculadas a esses projetos. É um projeto da prefeitura, que abre chamamento para arte educadores, e sobre muito conflito, conseguem, então, se estabelecer, né? Sempre tem muito atraso nos pagamentos, e pouca estrutura, e esse programa de formação, esse conteúdo é levado pelos educadores, né? Então, o programa ganha com as pessoas que estão envolvidas, mas não dá às pessoas a condição e a dignidade na contratação, porque em diversas vezes a gente, como sindicato, interfere
entra com reclamação contra a prefeitura no Ministério Público, porque muitas vezes as pessoas trabalham até o mês de novembro, dezembro e está recebendo em março. Então, a gente tem esse sucateamento também desses programas, embora muito ricos, só que ricos nessas presenças. A gente tem também aqui na cidade de São Paulo os CELS, que são os Centros de Educação e Arte, que é da Secretaria Municipal de Educação e que não tem sinergia e planejamento nenhum com a Secretaria Municipal de Cultura. Então, abre-se um chamamento, muitas vezes, ali para uma sessão de espaço, mas para pensar a formação de público mesmo, isso não acontece. Né? Então, eu acredito, eu sou a pessoa que acredita na plena... na plenitude da educação como formação em sinergia com a cultura. A gente tem alguns modelos de sucesso, né, de escola sem muro, né, tem até uma escola pública que é um piloto, mas um piloto que ele não se multiplica, né, que é o Amorim Lima, ali na Zona Oeste. Temos outro na Zona Sul, no Heliópolis, mas são modelos que são extremamente, que têm experiências e retornos extremamente positivos de pessoas de crianças que são formadas nesse contexto, mas que o processo não se multiplica. E, enfim, a pergunta é sobre educação, né? Educação como esse link. E como tá sendo sobre a educação mesmo de cultura e arte afro-brasileira? Lembrei, é isso que eu ia mencionar. Isso, era da Lei 10.639. Tô suando aqui, tá calor. Tá quente. Da Lei 10.639, que completou 20 anos em 2003, né? Sim. Eu tive a oportunidade de tem um evento que é a Expo Consciência Negra, que é promovido pela Secretaria Municipal de Relações Internacionais, que acho que vai para a sua quarta ou quinta edição. Esse ano acontece no mês de novembro, e em 2023, que completou 20 anos da lei, eu tive a oportunidade de formar os painéis, que o tema daquela edição era os 20 anos da lei. E aí eu tive a oportunidade de trazer dezenas de pessoas que contribuíram diretamente para a construção da lei e para fazer essa análise, né? E essa avaliação do que foi a criação da lei e a implementação da lei. A gente tem avanços? Nós temos muito avanços, né? Mas é isso, eu acho que tem um fator que é justamente a presença das neopentecostais, principalmente nos bairros de periferia. Você não vê a mesma atuação, a mesma presença, o mesmo peso de influência das igrejas neopentecostais em bairros que não são periféricos. Muito pelo contrário, em algum momento, acho que uma década mais ou menos, saiu uma pesquisa que 80% do corpo docente da rede pública era evangélico, né? Então, como que as escolas conseguem introduzir e trabalhar isso? Muitas vezes é por falta de informação. Eu sou, Thalita, é o meu segundo ano, o segundo carnaval que eu coloco o Iluobá de mim na rua. Você conhece o Iluobá? Conheço, já fui em festa, fui na saída do Iluobá 2 vezes. Eu sou a produtora do carnaval, então os 2 últimos anos eu que coloquei o carnaval na rua. E o ILU tem um processo de formação, tem uma atividade, uma das atividades do ILU, porque o carnaval, o bloco no carnaval é uma das atividades. Né? O ILU é a educação, cultura e arte negra. Né? Então, tem muitas ações, e dentre elas tem algumas atividades que são oferecidas para formação nas escolas. E quando isso acontece, que a gente leva, que geralmente o ILU leva um tema específico, tem um que é muito específico, que é baseado no carnaval da Carolina Maria de Jesus,
vai ali, tem toda a reprodução do bloco ali, né? As instrumentistas, as dançantes, os pernas de pau, e tem o momento formação e interação com o público. E isso, quando tem essa relação na prática, as pessoas conseguem compreender, a gente consegue estabelecer uma ruptura com aquele pensamento calcificado que as pessoas trazem da igreja, que já está no imaginário das pessoas, colocado pelo pastor, né? Que o que é bom e o que não é, né? Então, a gente vê que a gente tem respostas muito boas com relação a diversas ações que o ILU já promoveu, em contraponto com esse epistemicídio, né? Esse epistemicídio que oxalá a gente ainda consiga responsabilizar essas pessoas por crime, por assassinato de culturas, né? Então, muitas vezes é por falta de oportunidade, por falta de conhecimento, e a gente não tem como não fazer esse paralelo sobre a implementação das cotas, né, nas universidades, sobretudo, em que a gente está numa geração que a gente está tendo resultado, o resultado das cotas reflete nas mestres e doutoras nesse momento. Né, em pessoas que entraram pelo sistema de cotas, continuaram as suas formações e agora estamos formando doutoras. E essas pessoas que estão diretamente propondo essa reflexão, a gente contando a nossa própria história, né, em contraponto às narrativas que já estavam sendo colocadas e, de alguma forma, consegue fazer esse movimento dentro das escolas. Então, há de se considerar essa evolução, sim, que é resultado de uma luta muito árdua do movimento negro, né? Mas a gente ainda tem muito a fazer. Por mais que a gente faça essa abordagem nas escolas, ou na arte, na cultura, seja por contação de história, seja pelo teatro ou dança, ainda tem muito a fazer, porque o racismo ele se reinventa, né? Ele se reinventa de uma forma muito sofisticada. Então, é uma narrativa incansável. Eu sou uma aquariana com os pés muito no chão e eu não acho que em 4 próximas gerações a gente vai ter assim, reversão significativa com relação ao racismo. A gente está falando de 20 anos de sistema de cotas em que as pessoas estão cogitando e discutindo tirar, achando que já deu conta da reparação social, e a gente está muito longe disso. Né? A gente agora sabe o quanto esse país é influenciado pelos Estados Unidos. Lá as pessoas estão, né, com esse presidente horroroso que voltou, estão discutindo que a retirada dos programas de ações afirmativas. Isso é grave, né, porque é assim, 10 passos para trás, né, mas a gente precisa considerar que é um caminho sem volta também, uma vez que a gente está formando essas mulheres também sobretudo as mulheres, né? A gente sabe que majoritariamente são as mulheres, mas essas pessoas que entraram pelo sistema de cota e esses mestres e doutoras que estão se formando agora também construíram uma relação, uma ascensão, uma estrutura familiar. E os filhos dessas pessoas estão sendo criados de uma outra forma, para não aceitar e não vivenciar o que eu que sou uma mulher do final dos anos 80, do final dos anos 70, nascida em finais de 70, essas crianças não vão passar muito do que a gente passou. Então, a gente conta também com essa educação que está sendo dada dentro das casas, né, dessas crianças, os filhos, as filhas e filhos desses intelectuais, para fazer o contraponto, né? A gente faz aqui como mais velho e a gente está construindo uma base que também não vai aceitar muita coisa do que a gente passou. Então, é fundamental que a gente... Toda a narrativa negra, ela não é suficiente. A gente tem que continuar
é exaustivo. Muitas vezes eu que trabalho, eu também sou uma atriz, uma profissional da cena, eu sou artista, sou pesquisadora de corporeidades, e tudo que a gente leva para a cena tem muitas vezes um viés. A gente quer colocar, a gente quer enfatizar a poética, mas a gente também tem uma urgência em comunicar o que tem que ser comunicado, não deixar de fora, né? A gente quer muitas vezes só falar da cor do céu, ou só do arco-íris, ou só do meu vaso de espada de São Jorge que está brotando, né? Mas a gente tem outras, a gente pode falar dessa espada, mas dessa espada que corta também, e o que essa espada precisa cortar, por exemplo, né? Então é um trabalho que não tem fim. Cansa, é cansativo, exaustivo, mas a gente não pode se furtar de falar sobre o que tem que ser dito. Perfeito. Olha, eu tinha muito mais para te perguntar mesmo, né? Enfim, então são muitas coisas. Mas é realmente assim, só uma última fala que eu queria te ouvir. Acho que se você entrou um pouco nessa questão, né, que eu ia te perguntar sobre como é que você está vendo, em geral mesmo, a situação das questões raciais no país, atualmente. Sim. E já emendando um pouco também do que você tem, da sua avaliação sobre esse projeto da Lei Anti-Oruan. Eu estou perguntando para todas as pessoas que estão vindo aqui sobre esse projeto, porque agora é uma notícia de hoje, que eu vou, inclusive, trazer com mais detalhes aqui, depois que eu conversar com a Neri, que já está aqui com a gente também, que em Belo Horizonte já foi apresentado esse PL também, da chamada, né, Lei Anti-Oruan, que a gente sabe exatamente quais são as pretensões, e te ouvir sobre isso mesmo, assim, como uma última fala sua, de como você está vendo, e na minha avaliação dessa lei, esse projeto de lei, na verdade, que é um ataque a um determinado gênero musical, mas não é sobre o gênero musical, mas sim quem produz, quem faz o gênero musical, que no limite a gente sabe muito bem o que significa isso, né? Exatamente. Um crime, né, Thalita? Um crime permitido, né? Esses senhores que estão majoritariamente lá na Câmara propondo esse tipo de projeto de lei, eles nada mais são do que criminosos, né? São crimes que são inquestionáveis. Pensar que essa estrutura ainda são homens brancos velhos que estão ali, não tem outra descrição, não tem como nomear de outra forma, né? Se a gente pega no cerne o que representa Oruan, pensando em estrutura, pensando tudo que ele traz, tudo que ele representa, o que ele declara, as ausências que ele teve, né? E o que ele denuncia, ou não, porque às vezes o artista também quer se limitar a falar do cordão no pescoço, né? E ainda assim, a gente sabe que tem um apelo, que tem uma representatividade, que tem uma representação, nem uma representatividade, mas o que ele representa, um número expressivo de pessoas que se identificam com a figura dele, e mesmo os que não se identificam, né? Eu sou uma artista que eu ouço para conhecer, mas eu não sou uma consumidora, né? Mas eu, quando vejo, eu ouço para entender o que está sendo dito, o que está sendo proposto, e eu me identifico. Eu me identifico com o que ele está denunciando, com o que ele representa. Eu, como uma artista preta, dadas as minhas condições, aos acessos que eu tive, a minha rede de apoio, né, a minha ascensão social, né, eu falo que eu sou uma mulher que eu nasci na periferia, mas eu não sou uma mulher periférica. Eu sei que, em sua maioria, muitas das mulheres parecidas comigo não tiveram a vantagem social que eu tive, mas eu tenho esse compromisso. Quando eu saio do mundo corporativo em 2013, Thalita, é uma escolha política de existência, né? De trabalhar com arte preta, de ser uma mulher preta trabalhando com arte preta. Então, eu não posso me isentar de dialogar de alguma forma com o que traz um artista como esse.
né? E a gente, para além da educação, eu acho que é fundamental, não se trata de ocupar todos os espaços, como muita gente, principalmente os panafricanistas, criticam, né? Mas a gente tem que estar nos espaços para contrapor essas opiniões, essas aberrações, né? Pensar no número expressivo, no número de representação que faz parte de uma Câmara, a gente precisa ter muito mais Éricas Hildons. A gente precisa ter uma figura como o Boulos, a gente precisa ter outras pessoas que façam essa provocação, que esse tipo de coisa não passe despercebido ou passe como maioria. Então, a gente precisa parlamentares que façam esse contraponto, né? E que façam projetos de lei que combatam também na mesma medida. Eu comecei falando que politicamente não está tudo bem, e não está mesmo, justamente pela configuração de um Congresso do jeito que ele é. Né? A gente sabe que lá em 2016 a gente tomou um golpe porque a gente fez uma aliança com o demônio, a gente fez um pacto com o demônio, né? E esse demônio que ele está esperando o nosso vacilo, né? Então, assim, muito resumidamente, eu vejo como uma ação criminosa e a gente entender qual que é o nosso poder de enfrentamento nesse sentido, né? O que dá para admitir, o que não dá para passar de jeito nenhum, né? Então, é um pouco disso, assim, da gente pensar e formar figuras políticas mesmo para cada vez mais encher esses espaços. Eu acho que a gente tem algumas... Aqui em São Paulo é muito comum ver isso, né? A gente tem algumas zebras, né? Que a gente tem um cenário político, aí do nada entra uma Kate aqui no município, né? Maravilhoso, mulher preta, gorda, favelada, e ali numa esquerda ali um grupinho muito pequeno da esquerda para poder contrapor esses velhos babões que estão aqui há tanto tempo na Câmara de São Paulo, né? Mas a gente precisa de muito mais Kates, a gente precisa de muito mais Luanas Alves tendo expressão de votação como ela teve. A gente sofreu uma derrota duríssima, que foi não ter permanecido, não ter conseguido eleger Luana e Quilombo Periférico de novo, né? E o que eu acho que é mais grave da gente não estar conseguindo se reunir para falar sobre isso. A gente precisa construir uma estratégia para daqui a 1 ano e meio, senão a gente tem um risco grande aí de aparecer figuras que as pessoas se identificam, né? Que tem um discurso ali que parece interessante, mas pode ser um devastador. Acho que teve hoje, né? Que teve, acho que foi Felipe Neto que declarou que já... Sim, a gente estava falando sobre isso. A presidência, assim, oi... né? No mínimo... Eu acho até que aquilo foi meio que sei lá, algum lance de marketing, que ele falou que uma fanfic, né? Vamos ver se cola, vamos ver se pega, vamos ver como que vai ser, né? Uma fanfic. Que vai rolar, exatamente. Né? Mas é isso, a gente está falando de coisa muito séria, política muito séria, gente. Política muito séria, né? Se a gente está falando de um país que grileiro mata indígena com coisa no fundo do rio. A gente está falando de que tem comunidades indígenas isoladas ainda, e é um coronelismo, e isso até aquele em reunião com o Ministério do Trabalho, de uma série de ações também de trabalho escravos no Brasil profundo, em que os caras têm que armar uma operação para poder deflagrar uma denúncia de trabalho escravo, porque senão os caras matam. Não pode um grupo de 3 pessoas. Já tem um monte de relato de servidor do Ministério de Fiscalização do Ministério do Trabalho que é assassinado. Quem vai fiscalizar denúncia de trabalho escravo? Então é desse país que a gente está falando. Né? É muito importante a gente nivelar por baixo
E não é nivelar por baixo não estou fazendo juízo de valor, não, mas é de realidade, é o que representa esse país, né? Então é grave. Então não vou brincar de influencer, de formador, de influenciador. Não dá para brincar de influenciador, né? Na presidência, não dá para ser assim, né? É muito grave. A gente está vivendo os difíceis. Rita, obrigada mesmo. Obrigada, quero te chamar mais vezes, porque Pode tem chamar. outras coisas que eu queria falar com você. Ficaram aqui, a gente tem um tempo, né, limitado. Sim. A Neri já está aqui também para conversar conosco. Então, mas eu te agradeço muito por disponibilizar seu tempo e estar aqui conosco aqui no Cultura Brasileira. Espero te ver mais vezes também. Obrigada, parabéns. Obrigada, Thalita. É um prazer estar aqui. Sempre é bom a oportunidade de ter um espaço para falar. E sendo rede, a gente sabe que vai ficar no ar e que em algum momento, né, vai aparecer a tag para alguém. E espero que isso faça diferença, traga conscientização. Eu desejo vida longa para esse programa aqui, essa iniciativa. E já vou deixar um beijo para a Neri também. Tá bom? Obrigada. Até a Obrigada, próxima. Thalita. Então. Até breve. Tchau, gente. Até. Tchau, tchau.